A versão que a gente está lendo é a Bíblia King James atualizada, 1611. Então, a gente vai dar continuidade aqui em Josué, capítulo 6. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então, Yahweh falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, a sua trombeta, feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofarote, trombetas, e sigam à frente da arca de Yahweh. Em seguida, ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Yahweh. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo, soavam os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, não façam ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem: gritai, então bradareis. Assim, a arca de Yahweh rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Yahweh, enquanto marchavam. Os chofares soavam continuamente. No 2º dia, igualmente, rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai. O Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada a Yahweh como Érem, anátema, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrada à destruição.
Não tomeis posse de coisa alguma, do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahweh. Entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade a Yahweh, exterminando ao fio da espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que jurastes a ela. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahweh. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida, e ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Naquela ocasião, Josué proclamou este juramento solene: maldito seja diante de Yahweh o homem que construir a cidade de Jericó. Ao custo da vida de teus filhos, ao custo da vida de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, concluirá as suas portas. E Yahweh esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a região. Que lindo, né? Então, quando isso aqui foi escrito, Raabe ainda estava junto com eles, né? Ainda estava viva, né? Quando isso aqui foi escrito. Glória a Deus. Capítulo 7 de Josué. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Érem, o anátema. Vocês lembram que a gente leu sobre o anátema? Sempre quando falar que aquela cidade é a máquina, anátema, tem que destruir tudo. Então, ó, entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Érem, o anátema, ao que fora consagrada a destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns dos objetos que estavam sob anátema. E por isso a ira de Yahweh acendeu contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim.
pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com face rente ao chão, diante da arca de Yahweh, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizestes esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento, nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Yahweh falou a Josué: Levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Ora, o teu povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até furtou para si, e também escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmo anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, significa o povo, e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahweh, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos, até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahweh houver determinado se apresentará por clãs. E o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por família, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdimen, e Acã, filho de Carme, neto de Zabdi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahweh, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, e me deixei seduzir pela cobiça, e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado, como a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahweh. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barca de ouro
seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxestes desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahweh neste momento cause a tua desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até nossos dias. Então, esse monte de pedra existia até ter sido escrito isso aqui. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até nos nossos dias. Então Yahweh aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Capítulo 8 de Josué. Então Yahweh falou a Josué e o encorajou: não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Tratarás Ai e o seu rei como trataste Jericó e o seu rei. Entretanto, desta vez poderei vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: atenção, armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então, eles nos seguirão, e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão, fogem de nós, exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. E Yahweh, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo, e juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também. Aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha.
no local de onde se avista a Arabá, as campinas do Jordão, mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nem um só homem em Ai, nem em Betel, que saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahweh falou a Josué: estende, pois, a lança que tem nas mãos contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha nas mãos. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos até o último caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai, pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Até o dia de hoje e até o dia que isso foi escrito. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que retirassem o cadáver do rei da árvore e o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que permanece lá até nossos dias. O dia desse povo. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e o consagrou a Yahweh, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá. Lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahweh holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali, Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra,
como seus anciãos e líderes. Os seus oficiais e os seus juízes ficaram postos em pé, de um lado e do outro da arca da aliança de Yahweh, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé, defronte ao monte Gerizim, e a outra metade defronte ao monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Capítulo 9. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater, de comum acordo, contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento de que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós, e sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahweh teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Aconteceu que, 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho, que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia.
E as cidades dos heveus eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então, os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: nós lhes juramos por Yahweh, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que lhes faremos, permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais: que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: por que nos enganastes argumentando? Estamos muito distantes de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias. Agora, pois, sois malditos, e jamais cessareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol, como rachadores de lenha e carregadores de água, na casa do meu Deus. Eles explicaram a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahweh teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas. Eis que agimos assim. Agora, pois, estamos nas tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parece bem e justo. E assim Josué os tratou. Livrou-os da mão dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia, Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água, a serviço da congregação israelita e do altar de Yahweh, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje. Até os dias de hoje, até o dia que isso foi escrito. Então, vamos parar por aqui. Lemos do capítulo 6 até o fim do capítulo 9. Nós vimos aqui que o povo de Israel entrou em Jericó e tomou a cidade, poupou Raabe como havia cumprido, né? E a ordem de Deus foi que tenham a cidade de Jericó como anátema. Anátema é destruir tudo, tudo e todos, inclusive animais, tudo. Porém, vocês viram aqui que houve um soldado que pegou despojos, né? E levou para casa e enterrou lá debaixo da sua barraca. E quando eles foram para Ai, lutar contra Ai, eles foram derrotados. Então, Josué não entendeu por que eles foram derrotados e recorreu a Deus. Assim, Deus, né, falou que tinha acontecido alguma coisa, que a cidade que ele tinha mandado exterminar como anátema, alguém tinha levado alguma coisa. Então, Josué foi investigar e achou o culpado, né? Levando, assim, a sua família a ser condenada à morte. É a pessoa que roubou e com sua família, né? Porque eles foram ali coniventes com o que esse rapaz está fazendo. Então, após eles terem sido condenados à morte, Josué volta em Ai e consegue destruir aquele povo e consegue tomar a cidade, né? Exterminar tudo. E na cidade de Ai, Deus permite que sejam pegos os despojos. Seguindo disso, dessa vitória, né? Chega algumas pessoas lá em Josué, né? Com roupas velhas, como a gente viu aqui, falando mentiras, né?
e propondo uma aliança com Josué, que eles moravam muito longe e que Josué poupasse o povo deles. Então Josué não, em vez de Josué consultar ao Senhor sobre essas pessoas, Josué faz o quê? Uma aliança, né, de paz com esse povo, que não iriam exterminá-los. E quando Josué anda 3 dias ali, como vimos, e acha esse povo fala: a gente tem uma aliança, a gente tem um acordo, então vocês não podem destruir a gente. E Josué os amaldiçoa, né, a serem escravos do povo israelita. Então eles ali foram escravos, cortadores de lenha, né, faziam os serviços ali, prestavam ali o serviço aos israelitas como escravos. E assim Josué teve que cumprir a sua palavra, né, e poupar esse povo. E como já viemos falando desde o início dessa leitura, desse Antigo Testamento, eu não vou me cansar de falar que esse povo era um povo primitivo e eles conquistavam as terras assim, lutando, batalhando, cortando ao fio da espada. Porque se eles não fizessem isso, os outros povos fariam com eles, entendeu? Então eles precisavam exterminar essas pessoas, senão eles seriam os exterminados. E como esses povos praticavam várias abominações que vimos aqui, né? Sacrificavam seus filhos, né? Então, por esses motivos, eles faziam abominações contra Deus. E se o povo israelita não cortasse esse povo ao fio da espada e não exterminasse esse povo iria exterminar os israelitas. E os israelitas viriam a não mais existir. E somente esse povo profano dominaria toda a face da terra. Então precisava de eliminar essas pessoas. E era assim que esse povo primitivo, como nós falamos até aqui, ganhavam território dessa forma. Então, como eu venho falando, muitas pessoas falam assim: o seu Deus mandou destruir várias cidades, destruir crianças, matar mulheres. Era por esse motivo, porque esse povo primitivo seria morto por esses outros povos, caso não viesse a fazer isso. Vocês podem perceber que quando Jesus vem em forma de homem, tudo é diferente. Ele não guerreia mais, não tem mais lutas, não tem mais batalhas. Então, nessa época, somente era assim que se conquistavam as terras. Era assim que o povo teria paz, exterminando esses povos que cometiam várias atrocidades. Tá joia? Então, eu preciso muito que vocês entendam isso, né? Para vocês tirarem essa coisa de que Deus não era bom nessa época, ou de que ele era ruim. Não, Deus sempre foi bom. Deus sempre foi misericordioso. Então, se esses povos se arrependessem do que eles fizeram ou faziam, Deus pouparia, mas esses povos não se arrependiam. E assim eles eram exterminados. Então, ficamos aqui até o capítulo, lemos do 6 ao 9 todo. E até amanhã, espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até mais.